a partir de agora ainda mais, não é, Lívia? Vamos seguir falando sobre isso. Rafael Colombo, Fabrício Naitsky, toda a nossa audiência que nos acompanha nesta manhã. Agora com um convidado, o Clifford Young, presidente da Ipsos nos Estados Unidos, a quem agradeço a participação nesta manhã. Clifford, bem-vindo, bom dia. Bom dia de DC. E que dia, né, Clifford? Tem como, diante desse cenário que a gente está desenhando e está acompanhando, pesquisas nos estados-chave apontando o empate técnico, já a urna aberta nessa comunidade em New Hampshire apontando empate, ou seja, é um cenário indefinido. Dá para a gente, pelo menos, criar uma expectativa sobre quando teremos já o resultado de quem será o próximo presidente ou presidenta dos Estados Unidos? É um país realmente dividido. Em minha carreira de 25 anos, que inclui Brasil também, eu nunca vi uma eleição igual. As pesquisas mostram um resultado potencial, apertado, obviamente. Eu focaria, nos estados pêndulos. Em particular, vocês já falaram, eu focaria, no estado de Pensilvânia. Eu acho que Pensilvânia vai decidir, essa eleição. Donald Trump ganhou Pensilvânia em 2016 por 40 mil votos, Biden em 2020 por 80 mil, a gente acha que vai definir, essa eleição. As urnas lá fecham às 8 horas, mas eu acho que a gente não vai ter uma definição muito clara até o dia seguinte ou dia depois. Ou seja, diferentemente do que o Brasil, onde você tem os resultados da eleição geral, presidencial, em poucas horas, leva tempo contar os votos aqui nos Estados Unidos. O senhor prevê uma apuração longa, exatamente pelo fato de cada voto interessar, da necessidade de observar, investigar bem o que está acontecendo em cada condado norte-americano? A perspectiva é de que o anúncio demore para acontecer, na avaliação do senhor, o anúncio oficial? Sim, você tem que entender, diferentemente do que o Brasil, onde você tem um sistema eletrônico, nos Estados Unidos nós temos 4.800 sistemas diferentes, ou seja, em cada município conta de forma diferente. Em alguns casos é de forma eletrônica, em outros casos é em papel. Ou seja, portanto, leva tempo. É assim, você vai ter, por causa do fato que é muito contestado nesse momento, o resultado muito apertado nas pesquisas, cada lado vai contestar, os resultados. Vai ter muitos processos. Aliás, tem mais processos esse ano, 200, do que, em 2020. Ou seja, cada lado vai questionar cada voto. Marcos Vinícius? Sim, então, essa é uma eleição até histórica, né, como foi mencionada antes, porque você tem um presidente, um candidato que já foi presidente e que é candidato pela segunda vez à presidência, após ter perdido, um candidato também que passou por 2 tentativas de assassinato. Você tem também um presidente que foi obrigado a desistir no meio da situação, por causa da clara situação de saúde que ele enfrenta, e uma candidata a presidente que não passou por um escrutínio de eleições primárias. Então, essa eleição, ela tem tudo de histórico para você pensar naquilo que acontece nos Estados Unidos. Agora, como eu disse antes, né, essa é uma eleição para você definir, não se você gosta da Kamala Harris, mas se você não gosta do Trump, efetivamente, porque toda a estrutura da campanha tem sido na questão do Trump e na figura dele, muito mais por causa da situação até da própria Kamala Harris, porque ela não pode defender uma mudança radical na agenda econômica e política do país, porque ela fez parte da administração nos últimos 4 anos. Então, qualquer coisa que ela fizer, nesse sentido, se ela propusesse coisas muito alternativas, a pergunta fundamental seria para ela: por que você não fez isso enquanto vice-presidente, né? Por que você não teve uma voz mais ativa nesse processo? Então, ela luta, não é, com mãos atadas, obviamente que vai enfatizar muito a questão do aborto, do Roe versus Wade, que é uma decisão que foi revertida pela Suprema Corte nos Estados Unidos. Isso, em alguns estados, é uma situação importante, é um aspecto importante, mas é uma situação extremamente histórica, justamente porque a gente observa coisas que não se viu anteriormente
na história americana e que cria toda uma expectativa daquilo que pode acontecer. Agora, é uma eleição também difícil, né, para o eleitor, porque ele tem que, em muitos estados, ele tem uma série de coisas que precisa votar também. Né? Alguns estados utilizam esta eleição para fazer um referendo com relação a alguns assuntos. Então, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Agora, uma coisa interessante, né, que o presidente da Ipsos também pode abordar, é que, desta vez, diferentemente da anterior, o Donald Trump pediu para que os republicanos voltassem antecipadamente. Na última vez não aconteceu isso, e nessa vez ele enfatizou muito eles votarem antecipadamente. E aí a grande questão é, os republicanos votando antecipadamente já colocam Donald Trump numa vantagem em relação a Kamala Harris ou não? Como é que os democratas se movimentaram nesse momento de eleições, de voto antecipado? Tá. Então, o voto antecipado em 2020 era muito mais democrata do que republicano. Então, quando eles começaram a contar os votos em 2020, os votos em loco, pessoal, o voto era muito mais republicano. Nesse ano é muito diferente conforme o comentário falou. Então, a gente não sabe exatamente a que ponto a gente pode usar o voto antecipado como, a gente fala em inglês, o leading indicator, do resultado. Eu queria colocar outra coisa. A grande tema hoje nos Estados Unidos é inflação. Inflação. Tem vários segmentos da população americana que sofrem nesse momento. Donald Trump domina essa questão. Por outro lado, o segundo tema mais importante é a ameaça à democracia. Quem domina ou mais forte, fica mais forte a respeito desse tema, é Kamala Harris. Então, esse é o jogo. Por um lado, um questionamento do atual governo a respeito de inflação. E, por outro lado, uma ameaça à democracia. Quem é ameaça à democracia? O Donald Trump. Esse é o jogo, semântica, vamos dizer, hoje nos Estados Unidos. Fabrício? Clifford, bom dia, prazer falar com você aqui no Jornal da Manhã. Queria saber o seguinte, vocês perceberam alguma movimentação de eleitores que possivelmente se negam a responder às pesquisas aí nos Estados Unidos e se de repente isso pode apresentar um resultado diferente do que a maioria dos levantamentos tem indicado até agora? Essa é a nossa maior preocupação. Então, ou seja, em 2016, em 2020, as pesquisas, como todos, subestimaram Trump. Ao longo desses últimos 4 anos, a gente trabalhou muito como indústria para tentar corrigir, ajustar as pesquisas. A gente acha que a gente acertou certo, mas a gente não sabe. Então, há essa dúvida, essa certeza. E essa questão, a que ponto as pesquisas têm um nível certo, porque o nível certo, um erro 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, muda totalmente o cenário. Então, essa questão do nível correto das pesquisas, é alguma coisa que pesquisadores como a gente não dominam muito bem à noite, mas, como eu já falei, a gente acha que a gente corrigiu, ou pelo menos minimizou, os problemas do passado. Nós conversamos com Clifford Young, presidente da Ipsos nos Estados Unidos, trazendo as expectativas para as eleições americanas, que pelo menos em relação ao voto termina hoje, né, Clifford? Muito obrigada, viu, pela participação. Bom dia para você. Até a próxima. Muito obrigado.